Nessa aula eu vou mostrar uma forma de como nós poderemos garantir um mínimo de uniformidade possível no nosso código. A gente trabalhando sozinho, às vezes, já comete algumas diferenças, tipo, ora eu declaro uma determinada variável de um jeito, ora eu declaro de outra forma, criação de uma função, a criação de blocos. Imagine quando a gente está trabalhando em equipes que cada um tem as suas preferências. Pois bem, guardadas as devidas proporções, é desejável que o código fique o mínimo parecido possível, e para isso nós vamos utilizar o lint. Note aqui no meu código que nesse ponto eu declarei uma função e iniciei o bloco aqui embaixo, nesse aqui eu já coloquei aqui em cima. Às vezes eu estou utilizando const, às vezes eu estou utilizando var, enfim. Tem vários pontos que poderiam ter sido padronizados, inclusive também de indentação aqui. Aqui eu estou utilizando 4 espaços, aqui eu estou utilizando 2. Tem gente que prefere usar tab ao invés de espaço. Enfim, tem muitas diferenças que cada desenvolvedor pode aplicar, que em um projeto não seria interessante. É bom que fique tudo bem parecido. Eu já trabalhei em projeto que na hora que a gente abriu uma classe, a gente meio que já sabia quem tinha feito, de tão diferente que ficava o código de uma pessoa para outra. E isso não é legal. Se eu quiser saber quem fez o código, eu vou olhar um controle de versão, vou olhar o histórico do Git, coisas desse tipo, para saber quem foi que mexeu. Então, vamos tentar garantir o máximo possível de uniformidade e eu vou mostrar como que o lint pode nos ajudar. Eu vou salvar esse arquivo do jeito que está aqui. Vamos abrir o terminal. E eu vou transformar essa pasta em um projeto gerenciado pelo NPM, que é o Node Package Manager, que veio junto com a instalação do Node. Para isso eu vou colocar npm init, só que se eu fizer dessa forma, ele vai me fazer várias perguntas em relação do nome do projeto, da versão, enfim, várias coisas que você vai ver daqui a pouco quando ele criar o arquivo de configuração. Então vou cancelar isso aqui e eu vou colocar npm init -y, que aqui ele vai colocar tudo com as opções padrões. Pronto, criou o arquivo, package.json. O nome, a versão, alguma descrição, quem é a classe inicial, quais os scripts que serão executados e por aí vai. Bom, agora que o meu projeto é um projeto gerenciado pelo NPM, eu posso adicionar dependências a ele, eu posso adicionar algumas bibliotecas. Então, para eu colocar o lint, eu vou colocar através de uma dependência que vai ser npm install ESLint. Só mais um detalhe, eu vou pedir para ele instalar como uma dependência de desenvolvimento, porque isso vai nos ajudar na criação do código, não é algo que realmente vai ser utilizado em produção. Bom, uma vez que eu fiz isso, dou Enter, e aí ele vai baixar o lint para mim. Ok, instalou. Ele está reclamando de muitas dependências, agora para ser gerenciadas pelo Git, porque ele criou uma pasta Node Modules, que é onde essas dependências que eu instalo vão parar. Então, para ele não me perturbar muito, eu virei aqui, vou pedir para ele pegar qualquer coisa, tirar do git ignore, adicionar ao git ignore. E agora eu vou pedir para ele simplesmente desconsiderar tudo que está dentro de Node Modules. Espera ele dar uma carregada. Pronto. Só aqueles arquivos que a gente mexeu. O git ignore que eu acabei de adicionar, o index que a gente brincou nas últimas aulas, o package.json que a gente acabou de criar e o package lock, que é um controle também do package.json para garantir as versões. Então, voltando para cá, limpar aqui e agora vamos iniciar o lint com o comando ESLint. E ele não encontrou. Por quê? Porque eu não pedi para ele instalar o lint como se fosse uma variável global. Pegando o histórico, eu poderia ter colocado algo do tipo -g
para ser um comando global da minha linha de comando. Só que eu não gosto muito de trabalhar com global, eu já tive alguns problemas nos projetos e é bom que eu colocando dentro do package.json do projeto, todo mundo que pegar esse projeto vai pegar também essa dependência para o lint. Eu prefiro deixar sem ser global. Então, uma vez que esse comando não é global, como que eu vou utilizar? Novamente eu disse que as dependências vieram aqui para o Node Modules, então o lint está lá dentro. Então vamos lá, Node Modules, aqui está ele. Dentro do Node Modules eu vou na pasta bin.bin, que foi criada lá dentro, e lá eu tenho o comando ESLint. Só que agora eu vou passar o parâmetro "-init" para ele criar a configuração inicial do meu lint. Pronto, agora ele vai fazer algumas perguntas. A primeira é como que eu quero configurar o lint. Eu vou pegar um atalho e vou pedir para ele criar o meu lint a partir de um style guide popular. Ou seja, alguma equipe grande que tem muitos seguidores, que já discutiram bastante, eles definiram alguns conjuntos de configuração, um conjunto de padronização de código. E ao invés de eu definir o meu próprio padrão, eu vou utilizar toda essa expertise que eles já tiveram trabalhando em cima dessa configuração. Então vamos lá, vou utilizar um popular. Desses três, o que eu mais gostei, o que ficou mais próximo com a forma que eu trabalho, é o do Airbnb. Então é ele que eu vou selecionar. Eu vou utilizar React? Não. Como que eu quero formatar o meu arquivo de lint? Eu quero que o meu arquivo de lint fique no formato de JSON. E agora ele viu o que ele precisa instalar e está perguntando se pode instalar. Então, sim, instale, por favor. Enquanto ele está instalando, vou falar um pouquinho sobre o formato do JSON. Ele é bem parecido com um objeto JavaScript, só que ele tem essas diferenças. Por exemplo, tanto as chaves quanto os valores devem estar entre aspas. Na verdade, o número ele até aceita que não esteja, mas normalmente tudo tem que estar entre aspas. No JavaScript, ele me permite deixar uma vírgula ao final de uma coleção. Aqui no JSON ele não deixa. Então é bom tomar cuidado com essas diferenças, principalmente porque a gente está mexendo com package.json e o arquivo de configurações aqui do VS Code também está no formato de JSON. Então se você esquecer alguma aspa, colocar uma vírgula onde não deve, não fechar tudo direitinho, esse arquivo vai ficar corrompido e a gente vai ter problema. Então pronto, instalou. Vamos voltar para cá. Note que depois que ele instalou, ele criou mais uma chave, que são as dependências de desenvolvimento, e colocou todas as dependências que ele precisava. Se você olhar no Node Modules, tem muito mais coisa que isso, porque são as dependências das minhas dependências e por aí vai. Uma vez que o meu lint já está configurado, eu simplesmente vou pedir para executar ele, indicando o que eu quero que ele analise. No caso aqui, eu vou pedir para ele olhar o index.js. E aqui está o trabalho dele. Ele encontrou vários problemas dentro do meu arquivo. Novamente, problemas de sintaxe, problemas relacionados a alguns padrões que ele está procurando, não quer dizer que está errado. Ele não faz esse tipo de aferição. Então, se eu quiser me enquadrar ao padrão do Airbnb, eu devo corrigir esses pontos que ele está indicando aqui. Vamos dar uma olhada em alguns. Primeira ocorrência, já na linha 2, ele está dizendo que eu não pedi para abrir, eu não abri essa chave, esse bloco, na mesma linha que eu declarei. Então, se eu trouxer para cá e salvar, quando eu executar mais uma vez, esse problema aqui já deve sumir. Vamos ver. Tinha 22 problemas. Quando eu executar mais uma vez, pronto, caiu para 21. Já foi uma melhoria. Outro ponto que ele está reclamando
ele está dizendo que a indentação era para ser de 2 espaços. No entanto, ele encontrou 4 espaços, que é o padrão do VS Code. Aqui está ela. Indentação de 4 espaços. Então, vou trocar aqui para 2. Clico. Ele pergunta se eu quero utilizar espaços ou tabs. Eu quero espaços e valor 2. Ele não consertou nada, mas a partir de agora, sempre que eu der um tab, ele vai automaticamente colocar 2 espaços para mim. Então, ele não corrigiu o passado, mas está garantindo o futuro. Então, eu teria que ir ponto a ponto, corrijo aqui, coisas desse tipo. Eu corrigi alguns, vamos ver se já está resolvendo. Vai cair de 21 para 18. Já tiraram alguns, só que ainda tem alguns problemas de espaço. Bom, é muito chato eu ficar corrigindo isso e olha que a gente só está com esse arquivo bem simples. Então eu vou mostrar um recurso que vai me ajudar a fazer algumas correções mais simples enquanto eu estou trabalhando. Por exemplo, eu virei aqui nas configurações. Então vou vir em Text Editor, Formatting, e eu vou pedir para ele formatar sempre que eu colar e sempre que eu salvar. Pronto. Vou procurar por Tab Size. Aqui está ela. E vou dizer que agora o meu valor padrão é 2. Tudo isso está indo para o meu User Settings. Tab Size e as formatações. Então o que isso vai mudar para mim? Aqui está o meu arquivo. Agora, assim que eu salvar, ele já corrigiu algumas coisinhas para mim. Então, quando eu executar isso aqui, já baixou para 14. O que mais que ele está dizendo? Essa questão do console eu falo daqui a pouco e vou pular para isso, que ele está dizendo que as strings devem ser single quoted. Ou seja, ao invés de usar aspas duplas, eu deveria estar utilizando aspas simples. Bom, essas configurações que eu estou fazendo para tentar me adequar, elas são um pouco chatas, tem umas que são bem simples, é realmente só trocar. Por exemplo, se eu colocasse um espaço aqui, ele também ia chiar, que ele ia dizer que deve ter um espaço entre a definição do comentário e o texto mesmo, o comentário em si. Se eu rodar aqui, já vai aumentar para 16, provavelmente. Eu tinha corrigido uma aspa, então caiu para 15. E aqui está ela, a questão do comentário. Então, essas coisas mais simples, ele vai corrigir automaticamente se eu utilizar esse parâmetro aqui, menos fix. Quando eu executar dessa forma, note que ele já alterou muita coisa e os problemas caíram de, quanto é que tinha? De 15 para 3 apenas, sendo que 2 eram warnings. Então vou salvar isso aqui. Note que ele já melhorou muita coisa para mim. E para eu não ficar precisando rodar isso direto, eu vou instalar também um plugin aqui para o VS Code que vai me mostrar em tempo real sempre que eu causar alguma alteração que acabe indo contra as regras do lint que eu configurei. Então vamos aqui nos plugins e eu vou pedir o ESLint que já está até aqui recomendado. Então instalar. Reload. Pronto. Vou fechar aqui para ter mais espaço. Pronto, agora o lint rodou. O que ele está me dizendo? Aqui, amarelo é porque é um warning. Ele está dizendo que não queria um console log. Console log também, e aqui ele está reclamando do ternário. Ele não quer que eu utilize muitos ternários. Bom, como eu disse, isso é um padrão que a comunidade, no caso do que eu utilizei do Airbnb, conversou e montou esse guideline de como que um código deve ser escrito.
O console log ele não é recomendado porque normalmente o JavaScript é utilizado em browsers e todos esses consoles log iam ficar no browser do cliente e não é interessante a gente expor isso. No caso, como é uma aplicação Node, por algum motivo, até mesmo para eu ter um exemplo de como burlar essas regras. No caso aqui, que eu estou querendo que o console log continue, eu quero continuar utilizando o console log, então o que eu vou fazer? Eu não vou parar de usar o lint. É bom que eu tenha um padrão. Então, nesse caso, eu vou, a partir do padrão do Airbnb, eu vou fazer alterações para que ele se adeque ao que eu realmente quero. Então, uma vez que eu quero o console log, eu vejo aqui qual a regra do lint que eu estou quebrando, que é exatamente essa daqui, no console. Eu vou selecionar essa regra. E aqui no Google, eu vou colar aquela regra e falar do ESLint. Aqui está a página do lint. Com a regra, ele até explica o motivo do porquê que ele está desconsiderando você utilizar isso. Só que no caso, é bom que a gente tenha um exemplo. Eu queria dar um exemplo de como que eu consigo burlar alguma regra, fazer com que o lint aceite eu sair de alguma regra. Então eu vou pedir para ele desconsiderar esse caso do console log. Então como que eu consigo fazer isso? Quando eu rodei o lint, ele criou para mim, deixa eu fechar o Node Modules, fechar esse também. Ele criou para mim na raiz do projeto esse arquivo, eslint.rc.json. Ele está dizendo aqui que está estendendo o Airbnb e eu vou adicionar uma regra a ele. Dentro de rules, vai ser um objeto e aqui dentro eu quero aquela regra no console e essa regra eu quero desligado, ou seja, off. Pronto. Uma vez que eu salvei, quando eu voltar para cá, console log deixou de ser um problema para mim. Falando em problema, eu tenho essa aba de problemas que ele vai relacionar todos os problemas de lint que ele encontrar. Agora só me restou esse problema aqui. Então vamos copiar essa regra. Voltando para o browser, eu vou conseguir ver as minhas regras aqui em Rules. Aqui está a relação de todas as regras existentes e eu posso encontrar aquela que eu estou procurando. E aí eu vejo o porquê dela. Mas antes disso, queria falar um pouco dessas duas colunas. Essa primeira aqui está indicando se o lint padrão, esse ESLint recomendado, está utilizando ou não essa regra, se ele vai ou não criticar essa regra. Lembre que a gente não está utilizando o ESLint recomendado, a gente está utilizando o Airbnb. Se quiser vir para essa, você vai ter que utilizar essa outra chave. E a outra coluna é essa que possui uma engrenagem. Engrenagem não, uma chave. O que isso está dizendo? Se eu deixar o cursor aqui, ele vai dizer que ela é fixable. Então ela é autocorrigível. Autocorrigível nem tanto, mas quando eu passar aquele parâmetro "-fix", os problemas que tiverem desse tipo, o fix vai corrigir eles automaticamente. Então são apenas alguns, na verdade a minoria, que o fix consegue resolver. Todos os demais ele vai reclamar e eu tenho que corrigir manualmente. Por isso que é bom deixar habilitado no VS Code o plugin do ESLint para ele já te mostrar assim que você cometer alguma infração. Ele já mostra na hora. Então, voltando para cá e vamos procurar aquela regra. No Nested Ternary. Ele está dizendo que essas expressões podem deixar o código mais difícil de se entender. E ele está dando exemplos de usos incorretos. Aqui está ele. Aqui eu estou utilizando dois ternários, bem parecido com o que eu fiz ali. E ele está mostrando exemplos de uso correto.
ou seja, com if, else e if, else. Além disso, ele está mostrando outras duas regras, que no caso tem essa outra que seria no ternary, que nesse caso, aquele caso seria para 2 ou mais ternários aninhados, e aqui seria apenas para o uso de um ternário. Então vou voltar para cá e vou tentar colocar algum ternário qualquer. Deixa-me ver algum ponto que eu consiga colocar um ternário. Vou colocar aqui let saudação. E eu vou colocar só a variação entre dia e noite. Se for até 18 horas é bom dia. Se não, será boa noite. E aqui ele também está reclamando que eu defini a variável saudação, porém ela ainda não foi, ela nunca foi utilizada. Ele também está dizendo que eu coloquei um valor que já foi definido em algum escopo. Aqui está ele. Então eu vou colocar de comprimento. E aí nesse caso eu posso colocar return comprimento. O que mais que ele está dizendo? Como eu defini e nunca mais mudei o valor dele, poderia ser const no lugar do let. Então, const no lugar do let. Veja que à medida que eu vou escrevendo, ele já vai antecipando problemas que podem ocorrer e isso ajuda bastante. Claro que eu ainda quero essa anotação aqui de baixo, mas deu para notar que ele foi me dando várias dicas ao longo do desenvolvimento. Então vou apagar isso aqui, era só para mostrar esse poder que ele me dava. Vamos voltar para cá. E agora eu vou refatorar para, na verdade vai ser hora, que recebe new date.getHours. E aqui eu vou colocar, se a hora for menor ou igual a 12, eu vou retornar bom dia, duplicando linha. Se for menor que 18, boa tarde. E caso nada mais resolva, boa noite. Apagou. Note que eu tinha colocado isso aqui tudo junto, if, na hora que eu salvei, ele resolveu. Vou tirar o fixme, vamos limpar esse código. E agora sim nós temos um código sem problemas. Só mais um detalhe em relação a isso. O VS Code, ele olha o problema só dos arquivos que abriu, que ele olhou, mas se eu tivesse vários arquivos com problemas aqui, o VS Code não sai vasculhando todos os arquivos do projeto toda vida que eu salvo. Então não é algo tão seguro para se acreditar. Por isso que é bom, mesmo assim, de vez em quando você rodar um lint nos arquivos. Aqui eu coloquei só o index, mas eu também poderia pedir para ele dar uma olhada em todos os arquivos da pasta src, por exemplo. Ele vai dar uma olhada em tudo que tem por lá. Só para provar, dentro desse arquivo eu vou definir um valor. Está reclamando que eu não coloquei uma nova linha. Está reclamando que o A foi declarado, mas nunca foi usado. E eu vou deixar esse problema aqui. Pronto. Como eu fechei o arquivo, na aba de problemas já não tem mais nada relatado. O VS Code já esqueceu que tinha aquele problema. Então é por isso que esse comando aqui vai ajudar. Na hora que eu rodar, ele vai olhar todo o projeto e vai encontrar aquele problema. Como esse problema de variáveis que não estão sendo utilizadas provavelmente não tem o menos fix, vamos ver aqui. Tá aqui, como ele não tem o símbolo de fixable, ele não pode ser corrigido mesmo com menos fix. Então ele simplesmente vai mostrar que o meu projeto tem algum problema. Voltando para cá, vou comentar isso aqui apenas para
evitar problema no meu lint. Pronto, e agora ele consertou tudo. Note que todos os códigos estão com ponto e vírgula no final, tentando seguir um padrão mínimo. Ele está garantindo que muita coisa vai ficar igual entre os desenvolvedores. Não importa quantas pessoas estejam trabalhando, pelo menos essas regras que o Lint está avaliando serão respeitadas. Se eu tirar, por exemplo, um ponto e vírgula, que não seria um problema para o JavaScript, na hora que eu rodar um lint desse caso, o fix vai resolver. Bom, para eu não precisar colocar isso aqui tudo, eu vou copiar esse comando, virei aqui no package.json e dentro de scripts eu vou criar um novo script, chamarei de lint, e aqui dentro eu vou colocar esse comando. Uma vez que já é um comando, um script de dentro do projeto, dentro do package.json, ele já conhece o Node Modules, então não preciso colocar isso tudo. Bastaria eu deixar no nível de ESLint. Tirei todo aquele caminho onde o ESLint está, porque o package.json já sabe onde ele está. Então, para rodar, npm run lint. Ok, sem problemas. Até a próxima aula.